Pessoal, boa tarde. Eu soube que vocês tiveram alguns probleminhas e algumas dificuldades para resolver o exercício dessa semana, lá que eu publiquei no Google Classroom. Então eu decidi preparar mais alguns exemplos para vocês relacionados com esse material aí que eu pedi de exercício. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui, ó, no Google Classroom de vocês, em atividades, desce até a minha disciplina. Tem esse material de referência aqui, relembrando. Isso aqui, basicamente, é o que vocês precisam consultar para conseguir resolver aquele exercício. Mas hoje eu vou fazer aí 2 videozinhos com 2 exemplos, onde vocês vão ver como faz o exercício 2 e o exercício 3, que vocês encontram aqui no exercício de fixação formulário. O primeiro exercício a gente já viu no outro vídeo que eu passei para vocês mais cedo essa semana. O segundo exercício pede para fazer conversão de base e o terceiro exercício pede para fazer conversão de temperatura. Então hoje a gente vai dar uma olhada em como faz esses dois. Eu não vou resolver esses exercícios, mas vou fazer alguns bem parecidos aí para vocês terem uma ideia de como funciona, como faz. Então, aqui está o Code Blocks, mesmo que eu mostrei no vídeo anterior como abre, como instala, como configura. Eu só escondi algumas ferramentas para não ocupar espaço na tela, já que a gente não vai utilizar. E aqui do lado eu tenho os 2 exercícios que eu vou fazer para vocês. Então vamos começar com esse: crie uma variável com uma temperatura em Fahrenheit, calcule a conversão para Celsius dessa temperatura em Fahrenheit e a apresente na tela. Então, primeiro passo, sempre, como vocês viram lá na aula anterior, include stdio.h. Por quê? Como a gente vai precisar imprimir na tela, a gente vai utilizar a função printf, e a função printf faz parte dessa biblioteca, ela precisa ser inclusa. Segundo passo, criar a nossa função principal, int main, abre e fecha parênteses, abre chaves, dá um enter, dá mais um enter aqui para indentar a função direitinho. Agora, vamos começar a preencher com o conteúdo. Para eu fazer essa conversão, tem algumas formas, eu vou mostrar elas. A primeira delas é cria 2 variáveis, uma que vai ser double temp f, essa vai ser a minha temperatura em Fahrenheit de origem. Eu vou querer converter 212 Fahrenheit para Celsius. E vou criar mais uma, que vai ser o meu double temp C. E essa temperatura vai ser a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit, que eu vou preencher aqui, mas vocês podem encontrar aí pesquisando como faz para converter Celsius para Fahrenheit. 5.0 vezes temp F, que é a minha variável de temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Todos esses números estão com ponto zero para garantir que eles vão ser operados como números de ponto flutuante, como números com vírgula, como números do tipo double. Então, sempre que você estiver fazendo operações com valores de tipo double, é bom colocar aí o ponto zero para não ter risco de o compilador tratar esse número como inteiro. Agora eu tenho o meu número em temperatura Fahrenheit e o meu número em temperatura Celsius. Está convertido. Só que eu preciso mostrar ele na tela. Antes de eu mostrar ele na tela, que a gente vai fazer daqui a pouco,
eu vou explicar quais são as alternativas que a gente poderia fazer na hora de criar essas duas variáveis. Uma delas é a que está na tela agora. Mas, em vez disso, daria para fazer assim, ó. Eu coloco double temp_c, não defino o valor, temp_f, defino o valor. Vamos colocar aqui 212. Vírgula, separando um item do outro. Reparem que quando eu criei as duas, uma em cada linha, eu coloquei um ponto e vírgula no final. Se eu quiser criar várias variáveis de uma vez, eu posso colocar double, tipo da variável, primeira variável double, vírgula, segunda variável double. Se eu quero colocar um valor inicial para ela, então coloco aqui. No caso do temp_c, eu poderia colocar um valor inicial, assim, mas não vai servir para nada, porque na linha seguinte, eu vou pegar o meu temp_c que eu criei em cima e fazer a fórmula. Então, essa primeira alternativa não te dá ganho nenhum comparado com a anterior, porque nas duas tu vai ocupar duas linhas para fazer o programa. A escolha depende só de o que você acha que fica mais intuitivo. Criar uma e o seu valor, criar a outra e o seu valor. Ou criar as duas, colocar o valor da primeira direto, colocar o valor da segunda na fórmula. A próxima alternativa é mais interessante, porque a próxima alternativa ocupa só uma linha em vez de duas. Vai ser assim. Double, temperatura Fahrenheit igual a 212, vírgula, temperatura Celsius igual a 5 vezes temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então eu criei as duas variáveis de uma vez só. E já vem pronta, calculada com o valor, porque eu coloquei a fórmula direto aqui na hora de encontrar o temp_c. Detalhe importante, para eu fazer isso aqui em uma linha, eu preciso necessariamente fazer o temp_f ser criado antes do temp_c. Porque olha só, o temp_c é 5 vezes temp_f. Então, se eu fizer temp_c igual a 5 vezes temp_f antes de criar o temp_f, meu compilador vai dizer que não consegue gerar esse programa porque temp_f não existe ainda. Então, não pode ser feito dessa forma. Temp_c na frente do temp_f. Se quiser fazer em uma linha, primeiro encontra o valor do temp_f e depois o temp_c que depende dele. Até aqui, temos então 3 formas de declarar as suas variáveis para fazer a conversão e definir o valor delas. Próximo passo é imprimir. Aí, para imprimir na tela, a gente vai usar o printf. Só que temos um detalhe. Nós vamos imprimir um número de ponto flutuante de dupla precisão, um número do tipo double. E aí, para imprimir um número de tipo double com o printf, a gente vai utilizar o %f. Ó, isso aqui é chamado de especificação de conversão. É o que eu vou substituir por uma variável na hora que eu estiver imprimindo com um printf. Então, quando eu tenho um número de ponto flutuante, é %f. Quando eu tenho um número inteiro, é %d. Quando eu tenho um número inteiro hexadecimal, é %x e assim por diante. A gente vai ver mais sobre o %d e o %x no segundo exercício aqui. Então,
Com isso, nós temos tudo que a gente precisa para fazer a impressão. Aí eu vou fazer assim, ó, printf, abre chaves. Dentro das aspas, eu vou colocar o texto que eu quero imprimir. Então, abre chaves e abre aspas. Temperatura original em F, dois pontos. Barra T é para criar uma tabulação, um tab. Isso aqui vai servir para alinhar com o próximo printf que eu vou imprimir a temperatura convertida. E %F para substituir esse espaço aqui pelo valor da temperatura nova. Então, a temperatura original vai ser vírgula temp underline F. O que esse %F faz? Ele pega o primeiro argumento depois da vírgula, que no nosso caso é temp F, e substitui pelo %F. O temp F é 212. Então, quando a gente rodar esse programa, vai ter que aparecer 212. Com um detalhe, é um número com vírgula e a gente não especificou como formata ele, então ele vai aparecer de uma forma com alguns zeros depois da vírgula aí sobrando. Vamos testar esse programa, ver o que acontece. Lembrando, para compilar o programa, vem aqui no Build and Run. Como o meu programa eu já tinha salvo antes de começar o vídeo, ele já está pronto aqui, exemplo 2.c. Quando eu apertar, ele vai rodar. Vamos ver o que aconteceu. Temperatura original em F, 212. Não fiz a conversão, porque o meu printf, a única coisa que mostra foi a temperatura original. Para fazer a conversão, a gente precisa de mais um printf. Vou fechar esse aqui. Volta. E vamos escrever o próximo printf. Temperatura convertida para C barra T minúsculo %F. Sai da aspa e coloca o temp C. Ponto e vírgula para terminar o comando. Lembrem-se sempre disso. Vamos rodar de novo. E agora eu tenho as duas temperaturas com um probleminha, né? Porque o texto está começando na mesma linha. Lembre-se que o printf, para você criar uma nova linha, você precisa adicionar um /n. Duas opções, coloca um /n aqui, no final do primeiro printf, ou no começo do segundo. Vou colocar no final do primeiro. Aproveitando, o /n vai descer a linha, mas a gente ainda tem um outro problema, que é, eu não quero mostrar 6 zeros depois da vírgula. Eu posso limitar isso, então eu vou limitar para 2 zeros apenas. Para fazer isso, a gente vai utilizar um parâmetro a mais lá no %F. Eu vou colocar aqui no comentário. Para configurar o número de casas decimais, você coloca %, ponto, número de casas depois da vírgula, F. Então, %.2F significa que eu vou ter apenas 2 casas decimais. Vamos fazer esse teste. Aqui eu tenho /T, aqui eu tenho %F, vou colocar .2, F. Aqui eu tenho /T, %F, eu vou colocar %.2, F. Temperatura resultante soa melhor. Vamos rodar esse programa e está ali o resultado. Temperatura original em Fahrenheit, 212.00. Temperatura resultante para Celsius, 100.00. A princípio, o nosso exercício está concluído.
está funcionando, faz o que eu pedi e tem uma boa formatação visual. Aqui eu vou escrever em para ficar melhor. Só que tem mais uma alternativa ainda para fazer isso aqui, que não precisaria de uma variável para o tempo C. Porque na linguagem C, todo lugar onde você pode colocar uma variável, de tipo flutuante, por exemplo, você pode colocar uma expressão que resulte no mesmo tipo de variável. Então, em vez de eu colocar temp C, que é um double, eu posso colocar uma expressão que o resultado dê um double. Para fazer isso, a gente pode fazer assim, ó. Coloca um outro printf aqui. E escreve, calculando temp C dentro do printf, %.2f, porque de novo é um número dupla precisão com duas casas decimais, depois a vírgula. Em vez de eu colocar o temp C, eu vou calcular direto, eu vou pegar o que eu usei para criar o temp C aqui, ó. 5 vezes temp F menos 32 dividido por 9 e colocar aqui. Dessa forma, eu não precisaria criar o temp C, porque na verdade eu estou acessando ele na hora aqui dentro do printf. Estou fazendo o cálculo e assim que o cálculo tiver feito, ele é impresso na tela nessa posição aqui. Vamos colocar um /t aqui para formatar melhor. E vamos colocar um /n. 2/n aqui para separar um pouco mais esse cálculo que a gente fez agora. Roda o programa. Vamos ver como é que ficou. Ó, temperatura resultante em Celsius, 100. Calculando o temp C dentro do printf, também deu 100. Percebam que dessa vez a tabulação ficou mais para frente porque esse texto é grande demais e ele passou do limite da tabulação anterior aqui, ó. Por isso que o meu /t, na verdade, jogou bem mais para frente do que o /t que a gente usou antes aqui. Então, quando você precisar alinhar as coisas, coloca um /t se a quantidade de caracteres for parecida. Chega um momento em que pode ser que tu precise colocar 2 /t aqui em cima para alinhar com o de baixo. Vamos fazer esse exemplo. Vou botar mais um /t aqui, mais um /t aqui. E vou botar um /n aqui no final para descer mais o texto de finalização do processo lá do Codeblocks. Roda o programa e agora está todo mundo alinhado. Então a gente conseguiu aí concluir esse exercício. Vou marcar ele aqui como feito e na próxima aula, que eu vou publicar daqui a pouco, vocês vão ver como faz o segundo exercício. Lembrando que esse é bem parecido com o exercício 3 aqui nos exercícios de fixação que eu passei para vocês. A diferença é que aqui, ao invés de ser conversão de Fahrenheit para Celsius, vai ser de Celsius para Kelvin. Então é isso daí, até daqui a pouco. Tchau, tchau.